Você está ouvindo o História FM. Adolf Hitler, uma das figuras mais infames do século XX e uma das figuras mais discutidas até hoje em livros, revistas e todo tipo de mídia. Esse é o tema do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei Lorena Neva, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Lorena, seja muito bem-vinda. Me desculpa se eu pronunciei seu sobrenome errado. Fique à vontade para me corrigir. E, claro, te passo a palavra para se apresentar para o pessoal. É um erro comum. Muita gente tem o costume de falar o W como V, especialmente em Santa Catarina, né? Mas é Niwa, meu nome é Lorena, então eu sou bacharel licenciada e mestre em História, e hoje eu entro também no processo de doutoramento. Então estamos aí enviando os projetos para conseguir entrar no doutorado ainda esse ano. Minha carreira acadêmica inteira foi em estudos judaicos, continua sendo, e esse assunto também percorre toda a minha pesquisa exatamente pelo fato de eu pesquisar o Holocausto, especialmente os grupos ortodoxos que passaram por ele, né? De judeus ortodoxos. Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais a trajetória dessa figura infame depois que eu dou um recado para vocês. Pessoal, se você ouviu o anúncio do Apoia-se da semana passada, você sabe disso. Mas para resumir para quem não ouviu, nos últimos 2 meses, mas em especial em março, nós tivemos uma perda grande de apoiadores e o algoritmo do Spotify tem prejudicado o História FM, porque nós colocamos poucos intervalos de anúncio nos programas para que vocês tenham uma experiência melhor sem muitas interrupções. Então eu tô avaliando como é que vai ser essa questão dos apoios desse mês de abril, ou se eu volto a botar mais anúncios e coloco uma meta mínima de apoiadores para tirar o anúncio, não sei. Eu tô estudando as possibilidades porque qualquer escolha que eu fizer pode gerar perda de público, né? Ou eu perco público porque tem propaganda demais, ou eu perco público porque não tem propagandas o suficiente para o Spotify e ele resolve esconder o meu programa no algoritmo. E como eu só faço upload dos episódios em áudio, o algoritmo do Spotify também dá uma prejudicada porque ele tá privilegiando a galera que faz upload em vídeo, né? Tipo os mesacasts e tal. Então assim, a podosfera tá bem pouco convidativa e bem difícil de navegar para quem não faz tudo que as plataformas mandam, mas com a ajuda dos nossos apoiadores a gente consegue resistir. Então assim, se você puder colaborar comigo lá em apoia.se/brigahistoria, eu te agradeço bastante. É o que vai permitir que eu fique nessa queda de braço com o algoritmo e ter alguma segurança de que tudo vai ficar bem. Você pode apoiar com apenas R$2 por mês. É um valor bem baixo. Eu deixo nesse valor, eu não quis reajustar porque a minha ideia é que quanto mais gente puder participar melhor, fica mais leve pra todo mundo pode fazer parte disso, pode ter, né, aquele orgulho de que, eu tô apoiando um projeto que eu acredito e tal, e é um valor que permite que mais pessoas possam fazer parte disso. Os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Vitor Teixeira, Luiz Bonachella, Jefferson Monteiro, Leandro Cesarino, Isaías Marques, Felipe Guzmão e Luiz Vieira. Muito obrigado, pessoal, é graças a vocês que a gente ainda tá de pé, e se você quiser apoiar esse programa, é só acessar apoia.se/brigahistoria. O link tá aqui embaixo na descrição. E a nossa chave Pix é leituraobrigahistoria@gmail.com se você quiser apoiar via Pix e não faz questão das recompensas, beleza? Agora sim, vamos pro episódio. Ein Sowjetzeichen soll vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen! Eu queria começar esse episódio abordando a origem familiar do Hitler na Áustria-Hungria, sobre que informações nós temos a respeito de quem eram seus pais, como eram as relações familiares de Hitler. E eu imagino que isso nos ajude a entender um pouco mais alguns aspectos da trajetória dele, né? Com certeza. O Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, em Braunau-Inn, que é uma cidade bem pequenininha, de fronteira com outros países ali naquele momento, que se chamaria de Áustria-Hungria, né? O pai dele, o Alois Hitler, era um funcionário aduaneiro, né? Um homem de origem muito humilde, a família dele também, se eu não me engano, e um ponto que o Ian Kershaw comenta na própria biografia
biografia do Hitler, é que o pai do Hitler era a primeira pessoa a ascender em um cargo de algum tipo de importância. Então, nesse processo, inclusive, ele trocou de sobrenome. O Kershaw faz até uma piadinha logo no início do livro, comentando que seria muito estranho se a saudação nazista fosse Heil Schicklgruber, que era o sobrenome dele no momento. Ele troca, então, ele escolhe o Hitler como sobrenome dele, e era uma pessoa extremamente autoritária, temperamental e distante. Ele se casa por 3 vezes. O Hitler era filho da terceira esposa do Alois Hitler, que era a Clara Puls, que era sobrinha também dele por parte de criação, e 23 anos mais nova. A relação entre o Hitler e o pai dele era marcada por uma extrema tensão. Alois queria que o Hitler seguisse uma carreira burocrática estável, como a que ele tinha conquistado ao longo da sua vida, e o nosso querido Adolf resistiu com toda a sua força, querendo alcançar uma carreira na parte das artes, né? Então, ele queria ser artista, ele queria ser pintor, e um dos sonhos dele também era ser arquiteto. Esse conflito de vontades dominou boa parte da adolescência do Hitler com o pai. E quando ele acaba falecendo, em 1903, e nesse momento Hitler tinha apenas 13 anos, o Kershaw faz um comentário sobre esse momento no qual o Hitler mesmo afirmou que respeitava o pai, mas amava somente profundamente a mãe. A mãe do Hitler não se tem muitas informações sobre ela. As informações que nós temos foi das perdas e dos falecimentos dos irmãos do Hitler ao longo da vivência dela, né? E ela acaba também por falecer muito cedo, em 1907, e Hitler tinha acabado de fazer 18 anos. A morte da Clara acaba sendo um trauma genuíno na vida do Hitler, que demonstra uma dor intensa e bastante profunda. Quem comenta isso sobre esse período era o médico que cuidava da mãe dele durante esse momento do câncer de mama dela, que foi o que fez acabar por falecendo. Foi o Dr. Edward Block, que descrevia o Hitler nesse momento como uma pessoa completamente destruída pelo luto. E o Kershaw, nesse período do livro, ele deixa claro que ele não quis transformar esse período numa psicanálise simplista, mas ele registra a perda da mãe como um momento de finalização, um momento de encerramento de ciclo, onde o único vínculo afetivo estável que ele possuía tinha acabado. Então, daí em diante, ele partiria para Viena sozinho, sem rede de apoio, sem família, e num período que definiria ele quem se tornaria, né? Um período que chama a atenção de muita gente é a juventude de Hitler, que foi vivida em Viena. Essa fase costuma ser descrita como um período de alguns fracassos e frustrações pessoais, especialmente nessas ambições artísticas dele, né? Você pode falar um pouco sobre a juventude e a relação dele com as artes? Viena era um sonho de Hitler. Ele chegou a essa capital do Império Austro-Húngaro com esses 18 anos, acreditando que ele seria aceito na Academia de Belas Artes, o qual era um caminho natural, né, para um jovem que ambicionava esse lado artístico. Ele foi rejeitado 2 vezes, a primeira em 1907 e a segunda em 1908. Os examinadores da Academia de Belas Artes colocaram seus desenhos definiram seus desenhos, né, como extremamente técnicos e competentes, mas eles consideravam que tinha pouco talento para a figura humana. Inclusive, uma recomendação desse período da Academia de Belas Artes foi que ele seguisse carreira na área de arquitetura, né? Mas na segunda rejeição, em 1908, ela foi definitiva. E a partir desse momento, a gente pode colocar como um período de declínio progressivo. O Hitler ficou em Viena até 1913, vivendo no primeiro momento do dinheiro da herança do pai e da mãe também, e do auxílio para órfãos. E depois esse dinheiro foi acabando e ele foi ficando assim esses fundos, e a situação financeira dele foi ladeira abaixo. Por esse período, ele acabou dormindo em abrigos, ele vendeu aquarela na rua e de monumentos vienenses para sobreviver. Eram trabalhos extremamente técnicos de fachadas, paisagens urbanas. E por um acaso, nunca de figuras humanas. O ponto fraco que havia lhe custado a admissão na academia, né? O Kershaw insiste num ponto que é bem interessante. O Hitler não era um fracassado absoluto como artista. As aquarelas tinham qualidade técnica suficiente para existir compradores, né? Muitos deles, inclusive judeus. E que havia uma regularidade nessas vendas. O problema era em outra instância. A gente tem que entender que, inclusive nesse momento, Hitler sempre teve uma autoimagem grandiosa e que também não correspondia ao seu talento real e à realidade na qual ele estava vivendo. Ele se via já
nesse momento como um gênio incompreendido. Então, essa lacuna entre a imagem que ele tinha de si mesmo e a realidade que ele enfrentava era psicologicamente explosiva. Ainda pensando sobre o período da juventude de Hitler, nós sabemos que Viena era uma das capitais culturais e intelectuais da Europa na virada do século XIX para o XX, então eu queria entender quais eram as maiores referências de Hitler nesse período e quais debates intelectuais estavam circulando e ganhando espaço no cenário público que, no caso, poderiam ter influenciado as visões de mundo dele que seriam relevantes depois, né? Então, a gente tem que entender a Viena do século XX, nesse finalzinho de movimento de Belle Époque, né, como um caldeirão intelectual gigantesco. E a gente acha que pode colocar esse caldeirão intelectual e dividi-lo em duas partes, e partes antagônicas, né? Então, a gente tinha era a cidade do Freud, a cidade do Mahler, a cidade do Klimt, a cidade do Wittgenstein, mas também era a cidade do Vogt von Schoner, que era o líder do movimento pan-germânico, que pregava a unificação dos alemães étnicos e o antissemitismo militante. E é bem interessante esse momento, porque a gente também pode adicionar que o antissemitismo se forma como um conceito utilizado aí no final do século XIX e para o início do século XX, por conta de um panfletista alemão que forma a Liga dos Antisionistas. Então, é um momento borbulhante nesse sentido, né, nessa Viena. E outro intelectual que a gente também pode colocar era o Karl Lueger, que foi prefeito da cidade por quase uma década e também foi eleito com um discurso abertamente antijudaico e que acabou por tornar ele um dos políticos mais populares do Império Austro-Húngaro, né? E o Hitler absorveu esse ambiente como uma esponja, não tenha dúvidas, e absorveu sobretudo o lado sombrio. O Kerschel documenta que ele era um leitor voraz, mas assistemático. Lia panfletos políticos, ele lia revistas pan-germânicas, obras de darwinismo social, mas nunca frequentou uma universidade, não teve uma formação filosófica rigorosa nesse sentido. Construiu a visão de mundo dele a partir de fragmentos, preconceitos e pseudociências raciais que circulavam livremente naquele ambiente. E um elemento central desse período para ele foi o darwinismo social. Essa ideia de que a luta pela sobrevivência entre as raças era fundamental e que os fracos deveriam ceder espaço aos fortes. E combinado a esse antissemitismo populista e o nacionalismo pan-germânico, esse caldeirão produziu em Hitler uma visão de mundo que estava essencialmente já formada em Viena, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. Então a guerra não criou o ódio do Hitler. Ele deu uma linguagem, uma urgência e um inimigo concreto para culpar a derrota alemã. Para todos que estudam o século XX e a Idade Contemporânea como um todo, nós podemos dizer que a Primeira Guerra Mundial causou uma ruptura em diversos sentidos. E na vida de Hitler eu acredito que isso também tenha acontecido, né? Levando em conta que ele participou do conflito e tal. Eu queria saber, assim, o que a gente sabe sobre a experiência dele como soldado na Primeira Guerra, se ele foi um desses caras que se alistou entusiasmado para lutar nesse conflito ou não, a relação dele com a Primeira Guerra como um todo, enfim, como é que foi esses tempos de Hitler na Primeira Guerra Mundial? Bom, o Hitler se alistou em agosto de 1914 com um entusiasmo genuíno, e isso é amplamente documentado. Quando a guerra foi declarada, ele estava numa multidão em Munique e uma fotografia famosa mostra ele exultante no meio da massa. Ele pediu dispensa de serviço militar austríaco para poder servir no exército alemão. E ele, desde aquele momento, ele já se identificava com a Alemanha e não com o Império Austro-Húngaro, que ele acabava por considerar um estado decadente e multiétnico. Como soldado, então, ele foi extremamente dedicado e ele foi, inclusive, reconhecido pelos seus superiores exatamente por essa qualidade. A função dele durante esse período era de Medelgänger, que é a função de um mensageiro que levava as ordens entre o quartel-general e a linha de frente da Primeira Guerra, né? E é uma função extremamente perigosa, porque você acaba cruzando as trincheiras e ficando muito exposto a muito risco. Ele acabou por receber uma Cruz de Ferro da primeira classe, e se a gente for parar para pensar também que é uma condecoração relativamente rara para um cabo, e acabou por ser ferido 2 vezes, incluindo ferimento grave na coxa em 1916 e uma intoxicação por gás mostarda em outubro de 1918, que deixou temporariamente cego. E o interessante é que o Ian Kerschel aponta algo fundamental nesse período. O Hitler nunca foi um soldado comum. Enquanto a maioria dos veteranos dessa guerra ansiava pelo fim dela e por voltar para casa, encontrar suas famílias e também por um mundo normal, o Hitler pareceu florescer nesse ambiente militar. Então, a guerra lhe deu identidade, um propósito, eu acho que é um termo mais apropriado, e
e um sentimento de camaradagem, um sentimento de união com outras pessoas que ele nunca havia encontrado nessa vida civil que ele tinha posteriormente à Primeira Guerra Mundial. Os relatos que a gente tem de colegas durante esse período eram que ele sempre foi uma pessoa estranha, solitária, intensamente política e sempre disposto a fazer discursos políticos quando ninguém mais queria ouvir sobre aquilo. A notícia da rendição alemã, no final da guerra, em novembro de 1918, acabou nesse período ele já se encontrava no hospital em Pasewalk, se recuperando desse último ataque de gás mostarda, e é bastante documentado que esse período para ele não foi só uma derrota nacional, foi um colapso de tudo, toda essa identidade que ele havia construído ao longo desses últimos anos. Agora que eu tô com a bicicleta elétrica há quase um mês, dá pra dizer que foi uma compra acertada. E as minhas principais companhias quando eu vou pedalar são uma cadeira dobrável dessas de acampamento pra eu parar em lugares tranquilos, curtir a paisagem, sentar e tal. A outra coisa que me acompanha é o meu tablet pra desenhar os storyboards do filme que eu tô gravando. E a outra coisa que me acompanha são as tech t-shirts da Insider. E nas compras feitas hoje e amanhã, dias 20 e 21 de abril, você ganha 5% de desconto no Pix. Isso fora o desconto do meu cupom, que te dá 10% de desconto se você já é cliente e 15% de desconto se você for cliente novo. E para usar o cupom é só clicar no link da Insider que está na descrição desse episódio ou digitar História FM na hora de fechar a compra. Se você quer uma roupa que te acompanha na atividade física, não tem erro. Vai de Insider que você vai bem. Existem fontes dos mais variados tipos que mostram como a Grande Guerra foi extremamente traumática para os envolvidos, principalmente aqueles que estavam na linha de frente do conflito e tal. E depois de 1918, muitos veteranos voltaram para a vida civil e chegaram nela desamparados, muitos deles com sequelas. E aí eu queria entender como é que foi o retorno de Hitler à vida civil em relação à situação material dele, ou talvez até psicológica, a despeito do que você comentou sobre ele ter tido algum tipo de gosto pela guerra, né? E além disso, eu queria entender também como é que foi o começo da vida política dele e os caminhos que ele traçou para chamar a atenção dos pares a ponto de receber algum destaque em algum momento, né? Bom, eu acho que a gente pode colocar esse retorno da vida civil como psicologicamente devastador para ele, porque não pelos motivos usuais do retorno à vida civil no pós-guerra, né? A maioria dos veteranos sofria, então, com esse trauma da violência, com a dificuldade de se reintegrar numa sociedade e também com essa parte das sequelas e do preconceito dos civis com relação a isso. Mas o Hitler sofria com outra coisa. Era a humilhação da derrota e o fato da Alemanha ter sido subjugado no final da guerra, né? Ele não conseguia aceitar de maneira alguma que o exército alemão, no qual ele também havia combatido com um genuíno orgulho, havia se rendido. Ele buscou uma explicação nesse período e colocou a explicação na cabeça dele como se a Alemanha tivesse sofrido uma apunhalada pelas costas. Então, aquela teoria de que existem traidores internos e que eles seriam os judeus e os marxistas que haviam sabotado a guerra começa a ampliar dentro dele e do discurso político dele, né? E em termos materiais, o Hitler ficou no exército por um bom tempo, realizando trabalhos de vigilância política, dentre deles monitorar reuniões de partidos suspeitos. Foi nessa função que assistiu, em setembro de 1919, uma reunião do pequeno e obscuro no momento Partido dos Trabalhadores Alemães. E, em vez de relatá-lo à instância superior dele naquele momento, ele se filiou ao partido. E o Kershaw documenta que o Hitler se reconheceu imediatamente com aquele que era o ambiente onde poderia exercer seu talento singular, o qual não só o Kershaw comenta, mas a maior parte dos historiadores chegam a um consenso, que o poder de oratória do Hitler era fenomenal. Então, a sua primeira declaração política, conhecida e registrada, é de setembro de 1919, uma carta onde articula o antissemitismo como antissemitismo da razão, não como um ódio emocional, mas como uma política sistemática cujo objetivo final seria a remoção total dos judeus. O Jan Kershaw, então, ele sublinha a importância dessa carta. O Hitler tinha 30 anos e ainda era absolutamente desconhecido. E ele também já havia chegado às conclusões ideológicas que o guiariam pelo resto da vida. Em 1920, quando o Partido
partido se tornou o Partido Nacional Socialista, ele já era o agitador-chefe. Em 1921, ele se tornou seu líder. Ainda falando da sua ascensão política, uma coisa que historiadores como Richard Evans trazem sobre Hitler é que até seus adversários reconheciam a habilidade oratória dele, como você comentou e tal, né? Não apenas os historiadores, mas até os adversários reconheciam isso, esse poder de convencimento. E aí eu queria entender, assim, quando é que começa essa imagem pública do Hitler como um líder e essa coisa de postura corporal, etc. Isso começa mais ou menos ali no comecinho de 1920 mesmo? Dos anos 1920? Então, a construção dessa persona pública do Hitler foi um processo extremamente consciente e deliberado. E, exatamente, ela inicia ali no início de 1920. O Hitler estudava sua própria imagem de uma forma meticulosa e quase que teatral. Ele contratou um fotógrafo, que era o Heinrich Hoffmann, que acabou depois por se tornar seu fotógrafo oficial e passava horas posando, experimentando diferentes posturas, gestos, expressões faciais, expressões corporais para descobrir quais delas criavam um efeito de autoridade e poder que ele estava buscando naquele momento, né? Com relação a essa oratória, e retornando a esse ponto, o Hitler também sempre soube que era a sua arma mais poderosa no seu arsenal de imagem pública, né? Ele não era intelectual, não tinha formação acadêmica, não escrevia com elegância, mas na frente de uma multidão ele era completamente outra pessoa. Ele sempre começou com os discursos do modo mais devagar, quase murmurando. Ele sempre construiu uma tensão crescente ao longo desses discursos, até explodir num clímax de intensidade emocional que arrastava essas plateias. Era um dom natural, apurado por prática intensa. O próprio Hitler disse uma vez que, abre aspas, as massas não querem ideias intelectuais, querem uma fé. E naquele momento ele já era bastante ciente de como fornecer essa fé emocional. Havia também uma dimensão calculada na gestão da sua imagem pública naquele momento. Ele deliberadamente começou a cultivar o mistério e o distanciamento. Ele era acima das disputas cotidianas, que está sempre em contato com forças históricas muito maiores do que o padrão. Isso também corresponde ao que Max Weber chamou de autoridade carismática. A legitimidade não vem do cargo ou de uma lei, mas de uma suposta missão histórica encarnada numa pessoa. E o Hitler compreendeu intuitivamente essa dinâmica e explorou com maestria. Antes de a gente entrar mais na carreira política além dos anos 20, eu queria saber um pouco mais sobre a vida privada de Hitler, né? Essa questão das amizades, afetos, hábitos cotidianos, relações amorosas, porque, querendo ou não, quando você vai ler sobre Hitler, sempre permeia, né? Fica no ar, e até você já comentou isso, essa coisa do Hitler na vida pessoal ser visto como um esquisito, né? E aí eu queria entender, assim, se é verdade que existem muitos mitos em torno dessa vida pessoal de Hitler, e se ele mesmo ajudou a construir alguns deles e tal. Bom, a gente pode colocar a vida privada do Hitler como, especialmente a partir, na verdade, dos anos 1920, como um terreno minado de mitos. Ele mesmo acabou cultivando cuidadosamente esses mitos, e eu acho que, nesse momento, a gente também pode colocar a importância do Rudolf Hess, no qual acabou por conhecer ele, uma das cervejarias onde ele já discursava em Munique. A gente esqueci de comentar sobre isso, mas nesse momento Hitler já não se encontrava mais em Viena, ele já havia se mudado para Munique, então foi onde ele começa a florescer esse ambiente no qual ele começa a se destacar, né? E o mito mais importante na vida do Hitler, e a partir desse momento, era que ele havia se sacrificado completamente pela causa. Ele não tinha família, ele não tinha vida pessoal, a única devoção que ele havia era a Alemanha. E óbvio que isso era uma propaganda, mas foi uma propaganda extremamente eficaz. E na realidade, o Hitler tinha uma vida social relativamente intensa nos círculos nazistas de Munique. Ele frequentava cafés, adorava bolos e doces, adorava o cinema e especialmente a ópera, né? Onde ele tinha o seu compositor favorito, que era o Wagner. Ele sempre foi vamos colocar assim, de hábitos boêmios. Então, dormia tarde, acordava tarde, detestava rotinas e detestava momentos rígidos na vida dele, onde exigiam determinado comportamento dele, né? Seus amigos próximos eram muito poucos e extremamente devotados. Como eu falei, do Rudolf Hess, e nesse momento também o Ernest Röhm. E com relação a mulheres, a relação já era um pouco mais complexa, né? Ele sempre teve uma atração por mulheres muito mais jovens,
diferentes, assim como o seu pai e a sua mãe, né? Eu acho que podemos colocar como uma relação espelho, e que também tinham que ter a característica de ser submissivas e admiradoras. O episódio mais perturbador da vida privada dele nesse período foi o relacionamento com a sua sobrinha, que se chamava Angela Rubal e era filha da sua meia-irmã. A Angela foi morar com ele em Munique no final dos anos 20, e a natureza exata da relação entre os dois sempre foi muito bem debatida, mas já foi confirmado que Hitler era ciumento e controlador ao ponto da obsessão com ela. Em setembro de 1931, a Angela foi encontrada morta no apartamento deles com um tiro no peito, aparentemente suicídio, e o Hitler entrou em colapso. O Kershaw documenta que provavelmente foi o único luto profundo que ele demonstrou na vida adulta, além da morte da mãe dele. Aqui eu queria entrar num ponto específico da trajetória de Hitler, que foi a prisão dele depois do golpe da cervejaria e tal. Então eu queria pedir para você explicar para o pessoal que está ouvindo o que foi esse golpe, né? Como é que isso terminou. E claro, a escrita do Minha Luta se deu enquanto ele estava preso. Então eu queria saber o que foi esse golpe, como é que foi o período dele preso e o processo de escrita e depois distribuição desse livro, né? Eu acho que o Putsch da Cervejaria, que ocorreu em novembro de 1923, foi um fracasso espetacular, mas acabou por transformar o Hitler num mártir político a partir desse momento. Ele e os seus aliados naquele momento tentaram derrubar um governo bávaro, ali na região de Munique, numa cervejaria onde eles já haviam reunido a maior parte dos líderes naquele momento. E a polícia acabou por dispersar o Hitler e todos seus aliados com facilidade no dia seguinte. E houve um confronto armado, vários nazistas morreram, o próprio Hitler deslocou um ombro e fugiu. Ele foi preso 2 dias depois e escondido na casa de uma amiga. O julgamento que se seguiu foi paradoxalmente um triunfo para Hitler. O tribunal lhe deu uma plataforma nacional. Ele fez discursos apaixonados que foram amplamente reproduzidos pela imprensa. A sentença foi ridícula. 5 anos de prisão preventiva, dos quais ele cumpriu menos de 9 meses. Na prisão de Landsberg, Hitler tinha uma cela extremamente confortável, recebia visitas constantes de admiradores com comidas e flores, e tinha tempo abundante para ditar o que se tornaria depois o Mein Kampf, que é o Minha Luta. O curioso do Mein Kampf, que eu acho que é um fato pouco conhecido, é que boa parte dele foi ditado pelo Rudolf Hess, a qual foi sentenciado e também foi preso logo na cela ao lado do Hitler, né? E é um texto caótico, extremamente repetitivo, frequentemente incoerente em termos estilísticos, né? Mas ideologicamente consistente. O Ian Kershaw analisa o Mein Kampf com uma atenção e já identifica ali os 3 eixos da visão de mundo do Hitler. A gente pode colocar com a conquista do Lebensraum no leste, a hegemonia alemã na Europa e também a remoção dos judeus, ou a eliminação dos judeus, a palavra que você quiser já associar. O que antes eram impulsos raivosos, agora tomou corpo numa filosofia articulada, ainda que nesse momento primitiva, né? O livro vendeu pouquíssimo nos anos 20, mas o próprio livro torna o Hitler milionário na década de 30, quando ele acaba por se tornar a leitura obrigatória e presente de casamento e aniversário em toda a Alemanha. Eu acho também curioso a gente falar que o conceito de Lebensraum foi também adaptado, não, ele foi apresentado ao Hitler pelo Rudolf Hess, o qual teve contato direto com Karl Haushofer, acabou por desenvolver e expandir essa ideia, né? Adolf Hitler, um tirano genocida tomado por ódio e megalomania, mas que se comovia facilmente com a música de Richard Wagner, o compositor alemão conhecido por revolucionar a ópera, mas também pelo antissemitismo. Hitler é melhor conhecido do grande público pelo Holocausto e pela Segunda Guerra Mundial, que aconteceram concomitantemente. E sendo um militar e líder de uma das principais beligerantes, a nação que começou a guerra, que foi a Alemanha, é compreensível que durante muitos anos vários historiadores tenham estudado as táticas e estratégias alemãs durante a guerra. E apesar desse episódio ser mais biográfico, eu queria dedicar uma parte dele a falar desses aspectos mais táticos e estratégicos da guerra em relação ao biografia
bibliografado do episódio. E para isso, eu convidei o professor Francisco César Ferraz, autor de livros como A Guerra que Não Acabou e A Segunda Guerra Mundial, publicado esse último pela editora Contexto, para nos responder a seguinte pergunta: de um ponto de vista militar, quais foram os principais acertos e erros táticos e estratégicos das decisões de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial? Com vocês, Francisco César Ferraz. Bom, antes de responder essa questão, eu acredito que seja importante fazermos uma breve reflexão sobre o papel das personalidades da história. A história é feita pelos grandes homens ou é pelas grandes massas, pelas estruturas? Ian Kershaw, que é o melhor biógrafo de Hitler, ele fez essa reflexão não só sobre Hitler, mas também sobre outros chamados grandes personalidades do século XX, no seu livro Carisma e Poder, recentemente publicado no Brasil. E para Kershaw, e eu concordo, nem a história, o movimento da história não é nem do grande homem, nem um mero instrumento de forças impessoais das classes ou das estruturas sociais. Na verdade, seria uma interação entre a personalidade e as circunstâncias com as quais ele se depara. Às vezes, as lideranças são decisivas. Por exemplo, é impossível pensar a Revolução Russa sem Lenin, ou a Segunda Guerra sem Hitler, sem Stalin, sem Churchill, sem Roosevelt. Mas nenhum desses personagens foi independente das forças e das estruturas sociais e dos acontecimentos sobre os quais eles não tinham nenhum controle. E esse é o caso de Hitler. E por isso, a abordagem que eu vou fazer aqui sobre essas decisões táticas e estratégicas de Hitler na Segunda Guerra Mundial, elas vão ter como pano de fundo a concepção que a Segunda Guerra Mundial é uma guerra como nunca antes e nunca depois, uma guerra global, de alcance global, que envolveu todos os recantos do planeta, uma guerra total, que envolveu todas as energias das nações, tanto aquelas que foram beligerantes como aquelas que eram oficialmente neutras, e uma guerra interdependente. E essa interdependência entre nações beligerantes, entre nação beligerante e nação que fornece matérias-primas, ou lugares em que há passagem de navios, de suprimentos, enfim, essa interdependência ajuda a explicar também algumas das decisões estratégicas e táticas, não só de Hitler, mas de todas as lideranças da Segunda Guerra Mundial. Por isso que essa interação entre a personalidade e as circunstâncias, que foi postulada por Kershaw, ela é fundamental para entender as decisões de Hitler, assim como também os erros e acertos táticos e estratégicos de outras lideranças na Segunda Guerra Mundial. Pois só se evidenciam como erro ou como acerto quando entendidos no caráter global, total e interdependente dessa guerra. E aí vamos falar de alguns erros ou alguns acertos de Hitler. O erro inicial da guerra europeia foi um acerto de Hitler, que foi como começa a guerra. Na verdade, acerto no sentido de que Hitler foi bem sucedido no objetivo a que se propôs. A Inglaterra e França apostaram no apaziguamento de Hitler, imaginando que cedendo terrenos onde supostamente haveria certas reivindicações de direitos por parte da Alemanha na Europa, isso impediria a expansão alemã no leste do país, e isso não aconteceu. A guerra começou, né, e a partir de setembro de 1939, e aí Inglaterra e França, que não queriam, nem suas populações queriam a guerra, tiveram que se deparar com isso. O outro acerto inicial dos alemães, particularmente de Hitler, foi a invasão da França e a forma como ela aconteceu. Foi um sucesso a guerra relâmpago que foi travada. Uma guerra rápida, intensa e implacável. E exatamente por esses sucessos iniciais é que advém o primeiro dos erros táticos e estratégicos de Hitler, e nesse caso Hitler, e a gente tem que lembrar, Hitler e também a cúpula militar alemã. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos dos generais que sobreviveram à guerra botaram toda a culpa em Hitler, sendo que, por mais que o Führer tivesse realmente uma liderança incontestável, muitos desses oficiais generais, eles concordaram com muitas das premissas e
e das decisões de Hitler. E só depois, quando as coisas começaram a dar ruim, começaram a dar sinais de erros, é que começaram a contestar. Então, na Batalha da Inglaterra, a chamada Batalha da Inglaterra, já foi mostrado o limite da força armada alemã e da sua capacidade de travar uma guerra em certas circunstâncias. Particularmente, a Força Aérea estava despreparada, a Alemanha estava despreparada para enfrentar a Força Aérea e a Marinha britânicas. Para invadir a Inglaterra, era preciso atravessar o Canal da Mancha, que estava bastante resguardado nesse sentido. Além do mais, a Inglaterra tinha desenvolvido sistemas de defesa aérea com radares, com artilharia antiaérea e também treinamento das suas forças aéreas. Isso fez com que os alemães perdessem preciosa parte de seus aviões e pilotos experientes em uma luta contra essas defesas antiaéreas. E um erro que acabou se tornando... foi uma decisão quase que intempestiva de Hitler, que foi o bombardeio de cidades. Na verdade, a estratégia alemã no início da Batalha da Inglaterra, numa guerra aérea de bombardeio, era bombardear aeródromos, hangares, parte da indústria que poderia suprir as defesas da Grã-Bretanha. A Inglaterra manda bombardear a cidade de Berlim, foi um bombardeio esporádico, mas aí Hitler manda, ao invés de bombardear esses pontos estratégicos, manda bombardear cidades também, imaginando até que isso poderia minar a vontade de combater dos ingleses. O tiro saiu pela culatra, muito pelo contrário, os ingleses ficaram mais ainda com vontade de resistir aos alemães e ao nazismo. Agora, nenhum desses erros se compara ao erro de invadir a União Soviética. Houve realmente um desprezo pela capacidade de combate da União Soviética. Hitler dizia, vamos chutar a porta e tudo desabará de podre. Então, 4 milhões de soldados invadiram, 600 mil veículos, mais 600 mil cavalos, mas essa subestimação da União Soviética, da capacidade de combate da União Soviética, custou caro. É claro, nos primeiros dias, as primeiras semanas, tudo parecia que a Alemanha estaria prestes a ser vitoriosa. No entanto, a capacidade de resistência em profundidade na União Soviética foi muito grande. E aí começa a ter os problemas da pouca capacidade alemã de lutar numa guerra prolongada. A ideia era, a Alemanha, em 3-4 meses, vai vencer e impor o seu poder sobre a União Soviética. Na verdade, quanto mais tempo demorava, mais ficava evidente que a Alemanha não estava preparada para uma guerra de longo termo. Havia problemas logísticos terríveis, com uma frente de quase 3 mil quilômetros de extensão. As linhas de suprimento, que variavam entre 800 quilômetros e até 1.600 no máximo, ponto máximo que os alemães chegaram na União Soviética, eles eram entrecortados por sabotagens, eram estradas ruins, a ferrovia tinha uma bitola diferente, tanto que da europeia, tinha que ser reconstruída. Enfim, essas dificuldades também foram dificuldades de planejamento, ou de falta de planejamento. As peças de reposição não chegavam, os agasalhos para o inverno não chegavam. Então, não foi errado dizer que foi o general Inverno que venceu a guerra. Na verdade, a Alemanha não estava preparada e se deparou com um inimigo realmente notável, que foi o soldado soviético. Nos primeiros tempos houve muitos erros, mas o Exército Vermelho aprendeu com esses erros e aprendeu a lutar com os alemães. E a Alemanha desprezou a mobilização material e humana da União Soviética, que os soviéticos chamaram de a Grande Guerra Patriótica. Fora que nem conseguiram apoio das populações que supostamente estariam sendo libertadas do comunismo
exibicionismo por conta das tropas nazistas. Porque eles não estavam libertando gente nenhuma, eles estavam impondo um regime de absoluto terror, de assassinatos, de roubos, de pilhagem, de estupros. Então, essas atrocidades cometidas e estimuladas por todo um sistema que Kershaw chama, né, de um adiantamento de todos, de cima a baixo, de todos as sublideranças até os escalões inferiores, de imaginar o que o Führer quer, então trabalhar em direção ao Führer, essa competição que ficava estimulando a competição entre subordinados, essa vontade ideológica se sobrepunha à estratégia. A ideia era, nós vamos tomar os lugares e vamos conquistar. Ao contrário, eles aumentavam a vontade de resistir das populações dos lugares ocupados pelos alemães. O outro erro, que na verdade não foi nem bem de Hitler ou da Alemanha, mas foi a forma como que o eixo foi formado, em que não havia uma conexão, não havia acordos, ou não havia um pensamento e prática de luta conjunta entre os membros do eixo, entre a Alemanha, entre a Itália e entre o Japão. Então, a Guerra do Mediterrâneo, por exemplo, a Itália, sem avisar o seu aliado alemão, invade certos lugares do norte da África, invade a Grécia, não consegue a vitória, é derrotada por tropas britânicas e a Alemanha tem que ir ao socorro. No caso, por exemplo, da invasão da União Soviética, a Operação Barbarossa, a Barbarossa foi atrasada por conta dessa necessidade dos alemães em ir em socorro aos italianos na Grécia. Então, realmente, essa desconexão, lembra que eu falei da questão da interdependência? A Alemanha não tinha nada a ver com as infelizes ações da Itália no norte da África, mas tropas, material humano, recursos materiais que poderiam ser usados nas duas frentes que já estavam acontecendo, e abrir a guerra contra a União Soviética também abriu uma segunda frente, que era uma lição que os alemães tinham tomado na Primeira Guerra Mundial, de não deveria lutar em duas frentes, e isso já estava acontecendo. E, na verdade, abriu uma terceira frente. Então, realmente, ao invadir a União Soviética, os alemães que já estavam no norte da África e estavam na França, estavam na batalha contra a Inglaterra, tinham aberto uma terceira frente exatamente na União Soviética. Falta de conexão com os seus aliados do eixo, né? E aí, se criar frentes já era complicado, imagine criar uma frente nova contra, ou um inimigo novo, que seria os Estados Unidos. Pouca gente entendeu, e os historiadores realmente tentam entender, porque Hitler não deixava muitas coisas escritas sobre isso. A declaração de guerra que Hitler faz contra os Estados Unidos 4 dias depois do ataque japonês a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 41. Em 11 de dezembro, a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos. Isso teve oposição, inclusive, dentro da cúpula das Forças Armadas alemãs, mas Hitler declara a guerra. Por que Hitler declarou guerra contra os Estados Unidos? Alguns historiadores, como John Keegan, que tentam entender uma certa lógica, que defendem que havia uma certa lógica nessas ações de Hitler, dizia o seguinte: os Estados Unidos já estavam, de certa forma, envolvidos no conflito. Então Hitler esperava dividir os esforços dos Estados Unidos em duas frentes e esperava que o Japão atacasse a União Soviética. Só que o Japão não ia atacar a União Soviética, porque já tinha feito um acordo com a União Soviética em abril de 1941 e estava mais preocupado, um acordo de não beligerância, um acordo de não agressão, porque tanto a União Soviética como o Japão estavam interessados
interessados em fazer guerra em outros lugares, ou se defender de outros lugares, e não ter mais uma frente que drenasse seus esforços. Então, o Japão estava mais preocupado com a guerra na China e no Pacífico, e nem a União Soviética nem Japão concentrariam muitas tropas na fronteira. Lembra que eu disse? Guerra total, guerra interdependente. Além do mais, havia uma subestimação por parte de Hitler e mesmo de alguns generais alemães, e isso eles eram bastante semelhantes aos generais japoneses. Eles subestimaram a capacidade de combate dos americanos. E a consequência foi brutal. A declaração de guerra, a guerra aberta com os Estados Unidos, unificou as duas potências de maior capacidade de mobilização militar, Estados Unidos e União Soviética, e ainda proporcionou uma aliança entre a União Soviética e a Inglaterra, que era a maior potência colonial, mesmo que ao quebrada. E aí a última dos erros ou das decisões estratégicas erradas de Hitler, dentre as várias, mas das mais importantes, que seria a radicalização do genocídio contra os judeus. Na verdade, não deveria nem ter genocídio, mas é interessante entender que o genocídio contra os judeus, esse sistemático em escala industrial, ele ocorreu principalmente no final da guerra, quando a Alemanha estava já para perder a guerra contra a União Soviética. As formas anteriores, cruéis, assassinas também, mas as formas anteriores em escala, em volume de mortos e de assassinatos, não se equiparavam à solução final que foi desencadeada assim que se chegou à conclusão de que a Alemanha não venceria a guerra com a União Soviética. Então, como foi uma invasão não só por territórios, mas também ou principalmente uma invasão ideológica, uma invasão em que o antissemitismo e a ideia da raça superior se equiparavam ou até superavam a ideia de se conquistar um espaço vital para a Alemanha. E aí temos aí pelo menos 4, se não erros, mas pelo menos 4 problemas estruturais que ajudaram a explicar por que os aliados ganharam e por que o eixo perdeu. Um deles foi a não conexão entre os parceiros do eixo. Havia um desprezo velado entre as partes. Alemães achavam que orientais eram bons de combate, mas eram inferiores. Os japoneses também entendiam que os alemães, como todo ocidental, não eram tão bons combatentes quanto eles. Além do mais, não havia planos em comum. Então, tanto a Operação Barbarossa como o ataque a Pearl Harbor não foi avisado para os seus parceiros de eixo. Então, numa guerra total, global e interdependente, isso faz enorme diferença. E aí a contraprova é exatamente uma colaboração tensa, difícil, complicada, que foi entre Estados Unidos, União Soviética e Grã-Bretanha, mas essa aliança, essas ações coordenadas, elas fizeram diferença e elas aconteceram. Então, havia uma prática que permitia que certas ações pudessem ser coordenadas, certos materiais pudessem ser direcionados, como, por exemplo, o caso do Lend-Lease, né, de empréstimo e arrendamento de material bélico americano para a União Soviética. Então, alguns historiadores estimam entre 7% e 15% de alguns materiais que os soviéticos usaram eram de natureza da indústria americana. E isso ajudou a que os soviéticos pudessem direcionar sua indústria bélica para outros tipos de produtos, outros tipos de materiais que pudessem fazer diferença em combate. Além do mais, em termos de produção bélica, é um outro problema. Os alemães entraram, até por conta do nazismo e dessa pouca organização, uma organização não centralizada da produção,
as decisões sobre a produção bélica realmente eram sem um controle centralizado. Então isso desperdiçou muito recurso, havia uma multiplicidade de armas, de veículos, de aviões, canhões, cada um produzia sem integração na cadeia produtiva, e isso gerava necessidades próprias de manutenção, peças de reposição diferentes, e aí realmente os alemães, o modo de guerra alemão, a forma de guerra que o nazismo organizou e essa falta de uma centralização administrativa, Hitler detestava essas tarefas administrativas, ele só queria fazer as decisões estratégicas, mas para fazer a decisão estratégica é preciso ter uma excelente organização administrativa, e isso não aconteceu. Então, uma guerra que, além de ter uma produção bélica feita de maneira descoordenada, ainda por cima, a Alemanha fez guerra sem autonomia de materiais estratégicos importantíssimos, como o petróleo. Chegou um ponto que a Alemanha estava em pane seca, porque até mesmo os poços de petróleo da Romênia tinham sido ocupados pelos aliados. E por fim, e não menos importante, como ressalta o historiador Richard Overy, havia uma questão moral. Quer dizer, uma coisa é os soldados invadirem um local e serem os invasores, serem os violadores, serem os saqueadores. Esse estímulo de combate, ele provoca um tipo de problema moral que é muito diferente daquele dos aliados, que estavam libertando, ou pelo menos se sentiam como libertadores dessas localidades. Então, a diferença, por exemplo, entre um soldado alemão no leste, que tinha práticas bastante destrutivas e letais em relação à população civil, era bem diferente daquele soldado, como, por exemplo, os expedicionários da Força Expedicionária Brasileira, que na campanha da Itália, eles aspas, libertavam as cidades e eram tratados como libertadores pela própria população. Isso faz uma enorme diferença em moral de combate e vai minando o moral de combate daquele soldado que tem que se especializar em matar, saquear, estuprar, massacrar. Então, por fim, esses erros que nós vemos foram fundamentais para a derrota da Alemanha, e boa parte desses erros pode sim ser atribuída a Hitler, mas não só a Hitler, mas porque seria uma liderança como, por exemplo, Mussolini, que cometeu muitos erros também, e chegou um momento que ele foi retirado pelo próprio Conselho Fascista e pelo rei. No caso da Alemanha, foi criado foi muito mais difícil para esse tipo de oposição, e a Alemanha acabou sofrendo pelos erros das suas lideranças. Quando o exemplo de hoje em dia, quando vê grandes nações, grandes potências, também sofrendo com os erros de seus governantes, muitas vezes com ações inexplicáveis. Diversas teorias da conspiração repercutem até hoje, dizendo que Hitler não se matou e teria fugido para algum lugar, como a Argentina, ou até mesmo que ele foi congelado e preservado. Tem alguns episódios aqui no História FM que já tratam questões sobre nazismo, sobre economia alemã, sobre a Segunda Guerra Mundial e tal. Mas eu queria entender melhor sobre Hitler nesse período de ascensão dele. Eu queria entender um pouco mais algumas questões, como, por exemplo, a relação de Hitler com os subordinados, né? De como é que ele tratava as pessoas que ele liderava. Porque eu sei que existiam muitos conflitos ali. Tinha alguns militares, especialmente de alto escalão, que não se davam bem com ele ou não gostavam da ideia de ser ordenados por Hitler, porque viam ele como um cara inferior, de patente inferior, porque ele era cabo, e às vezes ele tinha ideias que não eram factíveis. Então eu queria entender melhor
a relação dele com os subordinados? Eu acho que a gente pode definir a imagem do Hitler com relação aos seus subordinados como uma imagem antagônica à imagem pública que ele projetava, né? Nos seus discursos, ele era o líder apaixonado, tribuno que arrastava multidões, né? E no privado, ele era frequentemente errático, caprichoso, é o termo que usavam muito para defini-lo, e extremamente avesso ao conflito direto. Com relação a isso, o próprio Kershaw coloca que ele dificilmente demitia alguém pessoalmente. Ele era uma pessoa que evitava conflitos ao máximo e deixava as situações se arrastarem ou manobrava elas internamente através de terceiros. E, de novo, a gente coloca aqui a importância do Rudolf Hess, que até 1925 era secretário particular do Hitler e depois se torna vice-Führer em 1933. E ele era um dos principais ajudantes nesse sentido de trabalho sujo e administrativo do Hitler nesse período. Então, as disputas internas que aconteciam entre os Gauleiters, que eram os chefes regionais, geralmente era ele que resolvia. O Hitler, tudo que ele podia passar para a mão de outra pessoa nesse período ele fazia. E dentro do seu círculo mais próximo, que a gente tem o Göring, o Goebbels, o Himmler e o Bormann, as relações entre eles mesmos e com o próprio Hitler, eram baseadas numa lealdade pessoal absoluta e uma competição feroz por seu favor. O Hitler deliberadamente mantinha essas disputas entre esses líderes com um objetivo claro de que quem o favorecia mais sempre levava vantagem, né? Ao mesmo tempo, essas rivalidades criadas mantinham todas essas pessoas dependentes dele como um árbitro final para decidir algumas situações. A gente pode colocar essa situação como um divide e um reina intuitivo, que nunca foi planejado conscientemente, mas foi extremamente eficaz. E com os generais da Wehrmacht, a relação se deteriorou progressivamente durante a guerra. No início, Hitler tinha um respeito cauteloso pelo profissionalismo militar, até pelo fato dele entender em muitas partes onde, por conta da sua patente baixa, de que ele realmente ia ter uma dificuldade de ser ouvido nesses espaços. Mas a partir do início da guerra em 1941 e após o fracasso, especialmente após o fracasso do plano militar de derrotar a União Soviética em poucas semanas, o Hitler passa a interferir cada vez mais nas decisões táticas operacionais e, obviamente, com resultados desastrosos, né? Chamava os generais de covarde, de traidores, quando discordavam dele. Então, a gente tem uma mudança nessa característica confrontativa dele. E a gente acha que pode dividir em dois períodos, um momento pré-guerra e um momento pós-guerra, especialmente a partir de 1941. O chefe do Estado-Maior, Franz Halder, ele registrou no seu diário a deterioração progressiva das conferências militares, que se tornaram sessões onde Hitler gritava e os generais concordavam por medo. Durante a guerra, algumas contradições da Alemanha nazista ficaram muito evidentes, como, por exemplo, a existência de membros do partido que eram contrários a Hitler e essa oposição foi colocada em prática a partir de alguns atentados contra a sua vida, né? O mais famoso deles foi a Operação Valkyria, virou filme, aquela coisa toda. E Hitler sobreviveu, infelizmente, né, a todos esses atentados, mas ele não saiu totalmente ileso, né? Então, o que é que você poderia nos contar a respeito da maneira como Hitler reagia a essas tentativas de assassinato, como ele se protegia, de como ele foi ficando progressivamente mais paranoico em relação a isso, como é que isso moldou os últimos anos dele e tal? Eu acho que se a gente for somar, houveram mais de 40 tentativas documentadas de assassinato contra o Hitler ao longo da sua vida. Acho que a mais próxima do sucesso antes da Operação Valkyria foi a do George Elser em novembro de 1939, um marceneiro alemão que agiu sozinho e colocou uma bomba em uma coluna de uma cervejaria onde o Hitler discursaria naquela noite e calculou os horários com uma precisão absurda e acabou por falhar. Essa explosão só acabou por falhar porque o Hitler deixou o local 3 minutos mais cedo do que previsto. O plano dele era explodir essa coluna no meio do discurso do Hitler. Só que logo antes do discurso se iniciar, os mais próximos a eles, as pessoas mais próximas ao Hitler,
o informaram de que as condições meteorológicas não iam permitir que ele fizesse a viagem de retorno de trem. Então ele precisou partir, quer dizer, se eu não me engano, foi ao contrário. Ele partiria de avião e por esse fato, por conta das condições meteorológicas, ele acabou por partir de trem. E exatamente por esse motivo ele acaba se adiantando 13 minutos. E essa bomba acaba por matar algumas pessoas e ferir várias outras e falha miseravelmente por um descuido, né? O culpado pela bomba não foi executado. O Hitler manteve ele vivo dentro do campo de concentração como um exemplo, para manter ele lá como prova de um suposto complô britânico que nunca conseguiu fabricar. Já a Operação Valkyrie, que acontece um ano antes do final da guerra, em julho de 1944, foi muito diferente. Era um complô de dentro do próprio exército, liderado por oficiais com nomes aristocráticos e patriotas genuínos, como o Klaus von Stauffenberg, o Henning von Treklow e o Ludwig Beck, que concluíram que matar Hitler era a única forma de salvar a Alemanha da destruição total. A bomba foi colocada dentro de uma reunião na qual ele estava presente e explodiu a menos de 2 metros dele. E claro que também, de novo, sobreviveu por conta de uma coincidência. A pasta onde havia sido colocada a bomba foi empurrada para o lado oposto de onde ele havia ficado na mesa e acabou por bater na perna da mesa onde ele ficou e onde absorveu a maior parte da explosão. O Kershaw documenta a reação a esse fato específico com precisão. Foi uma raiva fria, calculada e não houve pânico. Nas horas seguintes apareceu o rádio para anunciar que havia sobrevivido e um óbvio sinal de que o Terceiro Reich continuava. Mas a repressão foi brutal. Mais de 4.700 pessoas foram executadas nos meses seguintes, incluindo muitos que já tinham conexões periféricas com o complô. E a paranoia do Hitler, que já era extremamente considerável, tornou-se infreável. Passou a desconfiar sistematicamente dos seus generais, passou a verificar pessoalmente os mapas de frente de batalha com obsessão à atenção e passou a viver cada vez mais isolado e desconfiado de todos. Boa parte da Segunda Guerra Mundial, Hitler passou vivendo em bunkers ou lugares isolados, como os Alpes ou em locais protegidos. Não sei se ele fez isso buscando uma proteção dos ataques que ele vinha recebendo, mas a minha pergunta gira no sentido do dia a dia nesses lugares, né? Qual era a rotina de Hitler nesses bunkers, em particular no bunker em que ele estava nos seus últimos momentos e tal? O que existe de relatos sobre isso, enfim? Bom, a rotina do Hitler no bunker da chancelaria do Reich em Berlim iniciou nos últimos meses de guerra e foi documentada por múltiplos testemunhos de pessoas que estiveram presentes. Suas secretárias, os ajudantes, os médicos, e todas elas foram analisadas pelo Ian Kershaw com rigor. O quadro que emergiu dessa situação também, além de uma paranoia cada vez mais crescente, foi uma de decadência física. E a aparência dele, tanto física quanto mental, era de terror. E é um brutal contraste com relação à imagem do líder invencível que a propaganda continuava a divulgar, né? Assim como sempre, o Hitler, dentro do bunker, acordava à tarde. Suas conferências militares eram diárias e duravam horas. Eram sessões de crescente irrealidade, onde os planos militares que até o momento já tinham dado completamente errado, a esse momento da guerra ele movia as divisões no mapa que já haviam sido destruídas, situações basicamente imaginárias, né? E ele emitia ordens para contraofensivas com tropas que também não existiam. E sempre alternou entre os acessos de raiva quando falava aos generais, que traziam mais notícias daquela situação, e momentos de calma surreal, onde ele falava dos planos pós-guerra para reconstruir as cidades alemãs, né? Seus movimentos eram de um homem muito mais velho, a mão esquerda tremia visivelmente, e a postura estava curvada, e a pele também já parecia ser um pouco acinzentada. Nos últimos dias de abril de 1945, com o Exército Vermelho a poucos quarteirões da chancelaria em Berlim, o Hitler se recusou obstinadamente a fugir. Ele rejeitou todos os planos de evasão, e o Ian Kershaw interpreta isso como não só um colapso psicológico, mas também como algo consistente com a sua visão de mundo, né?
se a Alemanha havia fracassado novamente, ela merecia ser destruída. O regime que havia prometido 1000 anos durou 12 até aquele momento e seria tão apocalíptico quanto o seu começo, quanto o seu começo que havia sido arrebatador. E qual a relação de Hitler com o Holocausto? Eu tô perguntando isso porque nos anos 70, se eu bem me lembro, o David Irving publicou aquele livro Hitler's War, em que ele defendeu que Hitler não sabia do Holocausto e quando ele soube ele tentou impedir e tal. E a gente sabe que esse livro tá defendendo uma tese que é absurda, o livro foi criticado com razão na época. Anos depois o Irving passou até a negar o Holocausto a ponto de virar possivelmente o negacionista mais famoso. Então eu queria entender qual é a relação de Hitler com a assim chamada solução final, no caso. Eu acho extremamente inacreditável alguém pensar de que um processo tão burocrático e tão bem organizado dentro do Terceiro Reich, como foi a solução final e o Holocausto, não passar pelo conhecimento do Hitler, né? Até porque toda a sua carreira e o início da sua carreira foi baseado na ideia de que os judeus precisavam ser eliminados em algum momento de dentro da Alemanha. Então, a solução final não começa com a solução final, o Holocausto não começa com a decisão de que realmente deviam se abrir campos de extermínio na Alemanha, mas ela começa, eu acho que pode ser colocado dentro do Mein Kampf e as ideias, o início dessa ideia política dele, e também pensar numa ordem cronológica dentro da própria Alemanha, onde a política nazista de extermínio sempre evoluiu em etapas, né? Inclusive sob a direção do Hitler. Então, entre 33 e 39, ali no início do seu governo, a gente tem as leis de Nuremberg e a parte de segregação e exclusão não só de judeus, né? Mas de outros grupos que foram perseguidos durante esse período. Entre 39 e 41, a gente tem a instalação dos guetos e as instalações o início dos Esquadrões da Morte, né, do Einsatzgruppen, e especialmente após a invasão da Polônia e da União Soviética. E, claro, a Conferência de Wannsee, que acabou por culminar no que a gente conhece como solução final, e a transição, né, dessa política de segregação para uma política em si de extermínio. E eu vou colocar, acho que cabe aqui, o termo extermínio industrial, que foram as câmeras de gás. Embora o Hitler raramente assinasse ordens diretas de execução por escrito, há um consenso histórico de que nada dessa magnitude ocorreria sem a sua aprovação. O segundo, eu acho que o encarregado de maior importância durante esse período, com certeza, foi o Heinrich Himmler e o Heydrich. E, claro, ambos se reportavam ao Hitler e passavam, basicamente, um resumo e o progresso do que estava sendo esse extermínio através desses relatórios regulares da SS, né? Mesmo enquanto a Alemanha, no final da guerra, passava por muitas dificuldades, onde você também tem que considerar que o processo de extermínio é custoso pro Terceiro Reich, ele não é um processo barato, até porque, como o caso na Tchecoslováquia, onde o próprio Terceiro Reich pagou para a deportação dos judeus da Tchecoslováquia para a Alemanha para ocorrer esse processo de extermínio, né? Ou seja, então, até o final da guerra, mesmo com todas as perdas, ele priorizou 100% do que ele podia, né, no transporte dos judeus para esses campos de extermínio, em detrimento, inclusive, dos suprimentos militares, né? E eu acho que é não inacreditável, mas eu acho muito difícil ele realmente não saber o que estava acontecendo. Não, com certeza ele sabia. Eu quis trazer essa questão porque, sei lá, né? Vai que tem alguém ouvindo que compra essa baboseira do Irving, né? Então é bom tocar nesse ponto. A gente já falou um pouco sobre existir muitos mitos e conspirações, a questão de Hitler e tal. E um desses assuntos que acaba caindo nessa lógica é a vida amorosa dele, né? No caso, essa vida mais pessoal, afetiva. O pessoal fica inventando um monte de história, porque como é uma figura muito, muito conhecida, todo tipo de conspiração em torno de Hitler dá muito dinheiro, né? Você lança revista, você lança vídeo do YouTube com conspiração. Conspiracionismo dá muito dinheiro, não só sobre Hitler, mas outros tópicos também, né? Conspiracionismo e negacionismo vende. Sim, exato. E durante a guerra, mais pro final, ele casou com a Eva Braun, que é essa figura que é normalmente associada a ele, do ponto de vista de relacionamento, né? Mas eu queria entender melhor, assim, onde esse relacionamento surgiu, se foi antes ou depois da guerra, o papel que ela exerceu na vida de Hitler.
se eles tiveram filhos ou não, se ele casar com ela foi algo planejado ou se foi uma imposição do contexto da guerra. Tem umas histórias dele com outras mulheres no passado, enfim. Bom, é conhecido que eles se conheceram antes da guerra, antes mesmo do Hitler se tornar a figura de grande importância dentro da Alemanha como ele se tornou. Então, a gente pode colocar a data ali por 1929. E ela, na época, tinha 17 anos e trabalhava como assistente do fotógrafo do Heinrich Hoffmann, que depois se torna também o fotógrafo oficial do Hitler, né? Naquele momento, a gente já tem também, de novo, uma diferença de idade considerável, né? E Hitler, naquele momento, já tinha 40 anos. E a relação entre eles inicia logo em seguida e foi mantida em segredo absoluto do público por vários anos. E, inclusive, como parte desse mito no qual a gente comentou, né, de que ele era um líder totalmente devotado à Alemanha, sem vida pessoal. A Eva Braun não era uma pessoa conhecida pelo povo alemão, seu nome existia, mas existia em branco, né? Seu nome foi mantido rigorosamente fora da mídia durante todo o regime. A gente pode colocar a relação deles como assimétrica e, segundo os relatos, frequentemente angustiante para ela. Eva Braun vivia sozinha no isolamento, primeiro na residência do Hitler, nos Alpes Bávaros, e depois ocasionalmente em Berlim. Mas sempre foi tratada como uma assistência secundária. Alguém que o próprio Hitler só via quando desejava e deixava ela de lado quando tinha assuntos mais importantes. Detalhe, ele também nunca apresentou publicamente como companheiro. Ela tentou suicídio pelo menos 2 vezes nos anos 30 e aparentemente as 2 vezes foi por desesperança nessa relação dela com o Adolf, né? E não tiveram filhos. E não há evidência de que fosse algo planejado ou resultado do contexto da guerra. Quanto ao casamento, ele aconteceu a menos de 40 horas antes da morte de ambos, na madrugada do dia 29 para o dia 30 de abril de 1945, dentro do bunker com o Exército Vermelho a poucos quarteirões. E foi uma cerimônia assim, somente civil, de poucos minutos, né? No dia seguinte, ambos se suicidaram, ela com uma cápsula de cianeto e ele com um tiro na cabeça. A teoria conspiratória de que ele sobreviveu e fugiu é completamente desmentida por décadas de pesquisa histórica séria. Hoje a gente tem evidências forenses, testemunhos múltiplos e, mais recentemente, análise do DNA dos fragmentos do crânio, os quais ficaram guardados na União Soviética e hoje na Rússia após a queda da União Soviética. Fora algumas histórias um pouco mais antigas, como de que ele teria tido um relacionamento com uma menina de 16 anos quando ele tinha 37, lá em 1925. Tem uma história de que ele era obcecado por uma meia sobrinha que ele tinha também, que acabou se suicidando, que ele super controlava a vida dela, né? Mas normalmente as pessoas associam só a Eva Braun, né? Mas enfim, você já falou um pouco sobre essa questão do suicídio dele e tal. Nesses momentos finais, ele estava passando por algum tipo de questão de saúde, gerada seja pela idade, seja pelo estresse da guerra, seja por sequelas dos atentados, enfim, medicamentos que ele eventualmente tomasse. Tem toda aquela história que ficou famosa depois daquele livro Heil Hitler, né, de que ele se drogava, enfim. O que a gente sabe sobre esse aspecto dos seus últimos dias ali? Ele, com certeza, tinha problema de saúde sérios. Claro que, apesar de a gente não ter realmente a confirmação de nada, mas a saúde dele, especialmente no final nos anos finais da guerra, é um dos temas mais documentados e debatidos, né? O médico pessoal dele, desde 1936, era o Theodor Morell, uma figura extremamente controversa, cuja a reputação na comunidade médica era duvidosa, mas que o Hitler adorava com uma fidelidade absoluta. Ele aplicava no Hitler um regime farmacológico, né? Que, se a gente for analisar hoje, causa um espanto absurdo. Eram dezenas de injeções diárias de vitaminas, hormônios, estimulantes e sedativos. Entre as substâncias administradas pelo médico, haviam anfetaminas, testosterona, extratos de órgãos animais e, nos períodos de maior crise, especialmente psicológicas, os opiáceos, né?
os sintomas físicos visíveis nos últimos anos eram múltiplos, né? A gente tinha o tremor, que eu comentei com você, na mão esquerda, na qual muitos historiadores associam Parkinson. Ele tinha uma postura já curvada, ele tinha uma deterioração na visão e também o que chamava muita atenção era uma palidez extrema. A gente pode colocar que há um debate se o Parkinson era genuíno ou se, na verdade, era só um efeito colateral dessas múltiplas injeções que o médico receitava por dia, né? O que com certeza está fora de debate é que o Hitler nos últimos meses era um homem fisicamente destruído. Vários relatos de testemunha presenciais são unânimes nesse ponto. Inclusive, tem algumas imagens documentadas, se eu não me engano, pelo próprio Goebbels nos dias finais da guerra, onde ele cumprimenta alguns soldados, se a gente puder chamar de soldado, né? Algumas crianças que haviam ganhado condecorações por conta da bravura naquele momento. Ele claramente treme a todo momento, né? E com relação à influência dos medicamentos no seu julgamento e nas suas decisões militares, eu acho que o Ian Kershaw é extremamente cauteloso. Eu acho que não tem como a gente distinguir e separar os efeitos farmacológicos da deterioração psicológica que a própria guerra em si produzia, né? O que é óbvio e que a gente pode deixar claro é que essa combinação desses estimulantes e também dos sedativos, né, contribuía para esses ciclos de euforia e depressão e por uma dificuldade crescente em aceitar informações negativas. E muito importante e relevante também nesse período é o fato dele se desconectar progressivamente da realidade e todos os generais observavam aquilo com um crescente desespero, né? Em outro ponto de importância, a decisão dele de tirar a própria vida se suicidando no dia 30 de abril foi paradoxalmente uma das mais coerentes com a sua visão de mundo, né? O Hitler nunca admitiu a derrota e o suicídio naquele momento foi visto como a única saída que permitia não se render. E qual é a memória que se construiu em torno da figura de Hitler, né? Essa pergunta talvez ela seja muito óbvia, mas querendo ou não, Hitler é uma figura que está sempre sendo retomada no discurso público. Uns retomam a imagem de Hitler para associar com os próprios adversários políticos, né? Tipo, dizer que o teu adversário tem alguma característica em comum com Hitler e tal. E outros retomam ele para passar pano, né? Para dizer que não foi bem assim, quase como se ele fosse uma pessoa injustiçada, que no fundo estava certo. Sempre tem aquele cara que, mas veja bem, ele recuperou a economia da Alemanha, sabe? Então, em tempos de ascensão global do nazifascismo, esses discursos de reabilitação de Hitler estão ficando mais comuns, né? Então você poderia dissertar um pouco mais sobre esses discursos públicos em torno de Hitler e tudo mais? Eu acho que a gente pode colocar esses discursos, inclusive, como visões dicotômicas da própria figura dele, né? Assim como você falou, a gente tem uma exaltação do Hitler como um grande líder, porque se a gente for analisar em dados brutos, obviamente também manipulados daquele período, é de que o Hitler retira a Alemanha de uma depressão econômica absoluta pós-Primeira Guerra Mundial, onde, inclusive, lidava com as consequências do Tratado de Versalhes, né? Então, se tem a ideia de que, ele foi um ótimo líder, porque olha tudo que ele fez pela Alemanha. Mas, poxa, ele só cometeu o erro do genocídio dos judeus. Então, assim, por um lado, a gente tem esse apagamento das consequências, né, das escolhas ideológicas que foi colocar o Hitler no cargo de chanceler e depois de Führer, e um apagamento completo do lado ruim da persona dele. E em contraponto, a gente pode também colocar que a gente tem uma demonização exacerbada da figura dele, onde a gente tira, inclusive, algumas características humanas do ponto, nossa, ele era um demônio, porque olha tudo que ele fez. E realmente, as decisões e as consequências do que aconteceu dentro do Terceiro Reich foram terríveis. Só que a gente também, no ponto de desumanizar o próprio perpetrador, a gente também tira a característica principal dele. No fundo, ele era um homem no qual tinha convicções ideológicas e decidia o que para ele era a ideologia. Desculpa te interromper, mas eu preciso concordar contigo e dizer que isso é uma coisa que me incomoda já faz bastante tempo. Essa coisa de, vamos supor, vamos pegar aquele filme A Queda, as Últimas Horas de Hitler.
Uma crítica comum que eu vejo a esse filme é as pessoas falando, mas esse filme humaniza Hitler. Sinceramente, que bom, porque as pessoas têm que entender que Hitler não era uma coisa excepcional, única na história da humanidade. A história da humanidade, ela tá forrada de pessoas extremamente cruéis, tanto quanto ele, mas que só não tiveram tanto poder quanto ele teve. Muitos tiveram poder, ainda que não tanto, e não é difícil aparecer outra pessoa com ideias tão grotescas ou até piores em qualquer lugar do mundo. A gente precisa entender, né, que a história humana ela é repleta de exemplos de pessoas extremamente cruéis e que aquele seu vizinho, gente boa que você encontra e pergunta se vai chover ou pergunta do jogo no dia anterior, pode ser um cara que vai aplaudir um homem como Hitler, porque as ideias de gente genocida, de gente cruel, agrada muita gente que circula no nosso meio. E se os últimos anos, não só no Brasil, a nível global, não mostram isso, nada mais vai mostrar, né? Querendo ou não, a gente precisa lembrar que sim, as ideias que guiaram Hitler e outras figuras históricas são ideias que infelizmente fazem parte do que é ser humano. Ser humano não é só não é só pensar em algo humanizado, como se a humanidade fosse intrinsecamente boa. Infelizmente, não é. Não há nada intrínseco na humanidade. A cultura, a sociedade, a economia, a vivência, tudo isso molda o que as pessoas chamam de natureza humana, né? E eu acho, e complementando o que você falou agora, eu acho extremamente importante reforçar que o nazismo, então, foi um movimento humano, o Hitler foi um homem, e que acabou por surgir, né, de uma democracia completamente em colapso, de uma crise econômica completamente também devastadora para a Alemanha, e de que, muito importantemente, tem que ser lembrado, de elites que acharam que podiam usar um extremista, né, para os seus próprios fins. Eu acho também interessante a gente fazer a reflexão na qual a banalização do termo nazista ou chamar os outros de Hitler também acaba por perder o significado do peso da palavra. A gente tem uma dessensibilização a alguns termos nos quais, por exemplo, hoje a gente acusa o Elon Musk de ter feito uma saudação nazista, mas não, era só um movimento com o braço. A gente acusa de líderes de extrema-direita de tomar um copo de leite, de fazer discursos estranhos, de discursos copiados, inclusive, do Terceiro Reich. Mas não, eu acho que não é. Então, eu acho que a gente também tem que levar em consideração que o fato da gente ter dessensibilizado ao tema e também aos termos, a gente também acaba por banalizar o que vem acontecendo com a gente hoje. Supondo que tem algum professor ou professora nos ouvindo agora e vai dar uma aula com o tema Adolf Hitler, nazismo, etc., que debates você acha que os professores podem trazer para a sala de aula em torno desse assunto? O que dá para debater com os alunos, na tua opinião? Eu acho que, se a gente for falar de Hitler propriamente dentro de sala de aula, é retomar exatamente o ponto no qual a gente já estava discutindo, né? Se o Hitler é um demônio, um ser sobrenatural, então o Terceiro Reich, o nazismo e, por consequência, o Holocausto, são anomalias históricas e são impossíveis de se repetir. O que é completamente equivocado, porque processos históricos e eventos históricos existem para que a gente possa fazer uma comparação e tomar as coincidências ou as suas distâncias a ponto de se alguma coisa se aprenda com aquele evento histórico, né? E eu acho que além do Ian Kershaw nesse sentido, um historiador que pode acrescentar muito nesse sentido é o Yehuda Bauer, que enfatiza muito ao longo do seu processo acadêmico essa necessidade de se discutir e comparar o Holocausto a outros eventos históricos e também de acabar com esse processo de demonização do Hitler, né? Então, novamente, reitero, o Hitler era um homem, o nazismo foi um movimento humano que emergiu dessa democracia em colapso, e todos esses ingredientes existem em outras sociedades, em outros momentos, ou se não também agora. Com certeza agora. O segundo debate, eu acho que também que pode ser feito, é sobre a indiferença moral, né? O Ian Kershaw documentou que a maioria dos alemães não eram nazistas fanáticos e que, apesar disso, o silêncio dessa maioria foi o suficiente para que o fanatismo de uma minoria operasse livremente. Então, essa é uma lição que transcende a Alemanha dos anos 30. E eu acho que uma pergunta que se pode se fazer dentro de uma sala de aula hoje é como aqueles alemães deixaram aquilo acontecer? E, a partir dessa pergunta,
O que nós fazemos hoje, quando nós vemos processos similares de desumanização, de erosão institucional e de indiferença moral. Acho que por uma terceira parte interessante é sobre a burocracia dentro desses processos, né? O Ian Kershaw mostra que o Holocausto não foi cometido, claro, e reiterado, pelos fanáticos. Ele foi cometido pelos burocratas, pelos técnicos, pelos ferroviários, pelos administradores, por pessoas comuns executando tarefas especializadas numa cadeia de destruição e que nenhum deles via realmente a solução final. A lição da Hannah Arendt sobre a banalidade do mal se encaixa aqui perfeitamente. O mal não precisa de monstros, a gente precisa de sistemas e de ordens e pessoas que apenas fazem o seu trabalho. E por fim, a pergunta do Yehuda Bauer, que eu acho mais interessante nesse sentido. O Holocausto aconteceu não porque foi possível. E por ser possível, pode acontecer novamente. Não como uma cópia, não com os mesmos símbolos, mas claro, com a mesma lógica. Um grupo humano desumanizado, um Estado que perde seus freios institucionais e uma população que prefere não saber. O que se fazer nesse sentido? Os professores, claro, deveriam aproveitar e ensinar os seus alunos a reconhecer esses sinais antes que sejam tarde. Nos últimos meses de 1944, as linhas alemãs começaram a desmoronar-se. Tropas exaustas, sem combustível nem reforços, recuavam diante de um inimigo que avançava sem parar. As ordens de resistência absoluta já não faziam sentido. A maquinaria do Reich começava a quebrar-se desde dentro. Para terminar, eu gostaria de recomendações de leitura sobre o tema do episódio de hoje. 2 até 3 livros sobre o assunto. O que você recomenda? Eu acho que para entender um pouco sobre o que foi ideologicamente o Partido Nazista, e foi um dos livros mais recentes que eu li e eu recomendo a todos que me perguntam, é o Revolução Cultural Nazista, do Johann Chaputó, que é um livro excelente, extremamente bem escrito e fácil de ser entendido, e que esmiuça o processo ideológico e processo também filosófico de dentro do Partido Nazista para se chegar ao que a gente conhece como a ideologia nazista, né? Eu acho que uma segunda edição muito relevante, apesar de ser um livro um pouquinho mais difícil de encontrar, é o Homens Comuns, do Christopher Browning, que analisa como um batalhão de policiais alemães comuns se tornou um esquadrão da SS na Polônia ocupada. E, claro, com muito gosto, o Rethinking the Holocaust, do Yehuda Bauer, que por enquanto não tem tradução em português e que estou, nesse momento, fazendo esse processo, e que é um dos maiores especialistas de Holocausto e que reflete sobre esse evento de modo singular e que traz diversas facetas, tanto acadêmicas quanto filosóficas, para esse período. É uma leitura que desafia um pouco mais e acaba forçando a gente a pensar um pouquinho mais com rigor. Então é isso, gente. Lorena, você tem alguma consideração final? Eu acho interessante exatamente a gente fazer esse processo. Se aconteceu uma vez, pode acontecer mais uma vez, e o que cada um de nós está fazendo para evitar que aconteça novamente. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do episódio. Tem vários links úteis ali. Tem o link do meu Instagram, dos cursos, do Apoia-se, da Insider e tantas outras informações que vocês encontram ali, beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.